Eren Yeager queria liberdade, desde o primeiro episódio. Desde criança, olhando para além dos muros com aqueles olhos verdes, cheios de fúria e esperança. Liberdade era a única coisa que importava para ele. E no final, Eren usou a liberdade que conquistou para matar 1.600.000 pessoas. Não por acidente, não por loucura, mas por escolha própria. De forma consciente, com pleno entendimento do que estava fazendo. E aqui está a pergunta que Attack on Titan passa 4 temporadas construindo sem nunca responder diretamente. Como alguém que queria liberdade acima de tudo se torna a maior ameaça à liberdade que já existiu? A resposta não está no roteiro do anime. Está em Arthur Schopenhauer, que nasceu 200 anos antes de Hajime Isayama e descreveu o mecanismo com uma precisão que ainda assusta nos dias de hoje. Esse vídeo é sobre o mecanismo, sobre o Eren e sobre o padrão que você reconhece na própria vida se for honesto o suficiente para olhar para ele. A vontade que ninguém escolheu. Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 e passou a vida sendo o filósofo que ninguém queria ouvir. Não porque estava errado, mas porque estava certo sobre coisas que as pessoas preferem não saber. A tese central dele é simples e devastadora. Por baixo de toda a sua racionalidade, de toda a sua capacidade de analisar, planejar e decidir, existe uma força que ele chamava de Willy, a vontade. E essa força não é racional, não tem propósito, não tem destino, é cega, insaciável e completamente indiferente ao seu bem-estar. Você pensa que decide, na maioria das vezes você racionaliza depois que a vontade já decidiu por você. Eren Yeager é a personificação mais precisa da Willy de Schopenhauer, que a cultura pop já produziu. Ele não escolheu ser o que se tornou no sentido que a palavra escolha normalmente implica. Ele foi empurrado por uma força que estava dentro dele antes de ter vocabulário para nomeá-la. A fúria pela morte da mãe, o ódio pelos titãs, o desejo de liberdade que foi crescendo e se transformando em algo que não tinha mais nada de liberdade. A vontade de Schopenhauer não pergunta o que você quer, ela te empurra. E você constrói narrativas para justificar a direção em que está sendo empurrado. Eren construiu narrativas durante 4 temporadas. Liberdade, proteção, Rublin como última opção. Cada narrativa mais elaborada que a anterior, cada uma servindo a mesma força que estava lá desde o começo. O loop que você não vê porque está dentro dele. Existe um padrão na história de Eren que só fica visível quando você dá um passo para trás. Na primeira temporada, Eren perde a mãe para um titã. Jura destruir todos os titãs. Na segunda temporada, Eren descobre que os titãs eram humanos. A raiva aumenta porque o inimigo se complica. Na terceira temporada, Eren descobre a história dos Jaegeristas e do mundo além dos muros. A raiva encontra um novo alvo. No final das temporadas, na quarta temporada, Eren se torna o que sempre quis destruir. Cada ciclo é uma versão mais intensa do mesmo movimento. Perda, raiva, justificativa, ação destrutiva. Uma nova perda e o loop se repete. Freud chamou isso de compulsão à repetição. A tendência do psiquismo de reproduzir situações dolorosas não porque gosta da dor, mas porque está tentando resolver algo que ficou em aberto. Como se cada repetição fosse uma nova tentativa de chegar a um resultado diferente usando o mesmo roteiro. O resultado nunca é diferente. O roteiro não muda. Eren perdeu a mãe e nunca processou essa perda. Transformou o luto em combustível. E combustível precisa ser queimado. Cada vez que o fogo diminuía, ele encontrava novos materiais para queimar. Jung foi mais fundo. Ele dizia que o que você não torna consciente aparece na sua vida como destino. Os padrões que você não examina não desaparecem. Eles se repetem em formas ligeiramente diferentes até você finalmente olhar para ele de frente. Eren nunca olhou o luto de frente. Olhou para os titãs, olhou para Marley, para o mundo inteiro, menos para o buraco dentro dele que estava dirigindo tudo aquilo. O problema de confundir propósito com obsessão. Há um momento em Attack on Titan que divide a série em dois. É quando Eren chega em Marley e vê o mundo do outro lado dos muros pela primeira vez. Em vez de encontrar o inimigo que imaginou, encontrou crianças brincando, pessoas comuns vivendo e um garoto chamado Falco que poderia ter sido ele mesmo em uma vida diferente. Esse momento deveria mudar tudo. E muda. Só que não da forma que deveria. Eren não suaviza, ele endurece, porque confrontar a humanidade do inimigo significa confrontar a humanidade do próprio ódio. E o ódio de Eren nesse ponto não é mais uma resposta a algo externo, é a estrutura que mantém tudo unido, é o que faz de manhã para sair da cama, é o porquê. Frank escreveu que quem tem um porquê aguenta quase qualquer como, mas há uma perversão dessa ideia que ele não enfatizou suficientemente. Quando o porquê é destrutivo, a capacidade de aguentar qualquer como se torna a capacidade de causar
causar qualquer dano. Eren tinha um porquê, liberdade para Paradis, proteção de seus, e esse porquê era genuíno no início, mas em algum momento o porquê original foi sendo substituído pela força que ele alimentou para realizá-lo. A vontade consumiu o propósito e ficou só com um impulso. Nietzsche escreveu isso: quem luta contra monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. E quando você olha longamente para o abismo também olha para você. Eren olhou para o abismo desde os 9 anos, e o abismo olhou de volta com os olhos dele. Por que você volta para o que te destrói? Aqui está onde Attack on Titan para de ser sobre Eren e começa a ser sobre você. Você provavelmente não vai iniciar um genocídio, mas você conhece a sensação de voltar para algo que sabe que faz mal. Um relacionamento que drena tua energia, um hábito que destrói, uma dinâmica de trabalho que te adoece, uma forma de se relacionar consigo mesmo que você reconhece como destrutiva, mas não consegue abandonar. E você sabe que faz mal. Você sabia quando voltou, e voltou mesmo assim. Calma. Quando eu falo você, eu também estou me incluindo nesse meio, tá? Todos somos assim, até tomarmos consciência e mudarmos nosso padrão. O sistema nervoso humano tem um problema de design que nenhuma evolução conseguiu corrigir completamente. Ele não distingue familiar de seguro, familiar e seguro. Não são a mesma coisa, mas o cérebro os trata como equivalentes. Porque durante a maior parte da história humana, o que era familiar era o que tinha te mantido vivo até agora. Território conhecido, os rostos conhecidos, os padrões conhecidos. Novidade era ameaça. Familiaridade era sobrevivência. Para Eren, a raiva era familiar. Desde os 9 anos, era o estado em que ele sabia existir. E quando surgiu a possibilidade de um mundo sem um inimigo que justificava a raiva, sem os muros que definiam o perigo, sem a estrutura que dava forma à fúria dele, o que apareceu não foi paz, foi o vazio de quem não sabia existir sem o combustível que sempre o moveu. Então ele criou novos inimigos, expandiu o escopo, tornou a ameaça grande o suficiente para justificar a raiva que ele não sabia abandonar. Você faz isso em versões menores. Toda vez que sabota uma situação boa porque boa não é familiar. Toda vez que provoca uma crise em um relacionamento estável porque estabilidade parece suspeito. Toda vez que abandona um projeto promissor antes de descobrir se vai funcionar porque o fracasso antecipado é menos aterrorizante que o sucesso real que você pode obter. O que Armin entendeu que Eren não conseguiu. Attack on Titan tem dois protagonistas, não um. Eren e Armin começaram no mesmo lugar, mesmos muros, mesma infância, mesmo sonho de ver o oceano. Armin era fraco fisicamente, frequentemente salvo por Eren, frequentemente subestimado. E no final é Armin que consegue o que Eren nunca conseguiu. Não a vitória militar, mas a capacidade de mudar o padrão. Armin também perdia, também sofria, também carregava um peso que não escolheu. Mas Armin processava as perdas em vez de transformá-las em combustível. Chorava de verdade, questionava de verdade, duvidava de verdade. Essa vulnerabilidade que parecia fraqueza era na verdade o único mecanismo disponível para não repetir o loop. Schopenhauer tinha uma saída para a tirania da vontade. Não a saída permanente, mas momentos de suspensão. A compaixão genuína quando você reconhece o sofrimento do outro como equivalente ao seu. Você sai momentaneamente do ciclo de querer para si, o ego se dissolve levemente, a vontade perde força. Armin conseguia sentir compaixão pelo inimigo, conseguia ver Falcon, ver Reiner, ver a humanidade do outro, ver a humanidade do outro lado dos muros como humana de verdade. Eren não conseguia mais, não porque era mal, mas porque a vontade tinha consumido essa capacidade fazia tempo. E sem compaixão, sem a capacidade de ver o outro como real, o loop não tem interrupção possível. A liberdade que Eren nunca encontrou. No final de Attack on Titan, Eren consegue o que queria. Paradis está temporariamente segura, o plano funcionou na extensão que planejou, ele morreu como escolheu morrer, pelos próprios amigos, de uma forma que ele mesmo arquitetou. E não há nenhuma cena de paz, nenhum momento de alívio, nenhuma sensação de chegada, porque a liberdade que Eren buscava não existia no mundo externo, nunca existiu. A liberdade que faltava era interna, era a liberdade de não ser governado pela vontade que estava dirigindo tudo desde a morte de sua mãe. A liberdade de existir sem o combustível da raiva, a liberdade de ser alguém além do que o trauma fez, essa liberdade ele nunca buscou. Porque buscar essa liberdade significa confrontar o vazio que estava por baixo de tudo que ele construiu. E o vazio era insuportável. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs não porque acreditava que poderia se tornar perfeito, mas porque sabia que sem esforço e dedicação, de forma consciente, o automático domina completamente o seu dia. O automático de Eren era a raiva. O seu automático é outra coisa.
mas é automático da mesma forma. Opera sem você perceber, constrói, constrói as narrativas que justificam o que já decidiu, volta para os padrões que conhece, mesmo quando sabe que os destroem. A diferença entre Eren e você não é a escala do dano, é a consciência do mecanismo. Eren sabia no final o que estava fazendo, mas saber não é o suficiente para parar. Saber raramente é suficiente para parar. O que para um padrão não é conhecimento, é a capacidade de ficar no desconforto do vazio que aparece quando você para de alimentar o que sempre alimentou. Esse vazio é o lugar mais assustador que existe, e é também o único lugar onde algo diferente pode começar. Eren Yeager queria liberdade e passou a vida construindo prisões cada vez maiores para si mesmo e para todos ao redor. Não porque era mal, mas porque a vontade que estava dentro dele nunca foi examinada, nunca foi nomeada, nunca foi confrontada com honestidade suficiente para perder força. Você provavelmente tem suas próprias versões dessa força, não tão dramática, não tão destrutiva em escala, mas operando com a mesma lógica, empurrando para os mesmos padrões, construindo as mesmas narrativas para justificar o que já decidiu fazer. A diferença entre repetir o loop para sempre e eventualmente sair dele não é a inteligência, não é a força de vontade, não é o momento grandioso de virada que você estava esperando. É a disposição de olhar para o vazio que aparece quando você para de se mover, de ficar lá o tempo suficiente para entender o que está tentando te dizer, de nomear o que opera em você antes que ele opere no automático mais uma vez. Schopenhauer dizia que a vontade nunca some completamente. Ela é a estrutura da existência, mas você pode aprender a não ser completamente governado por ela. Isso não é vitória, é o trabalho mais honesto disponível da sua vida inteira. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e comentar o que você achou.